E isso tem uma relação muito grande com o que a gente vai se tornar em termos de capitalismo, né? Porque a gente começa a produzir mais do que de fato a gente necessita. E em algum momento, muitos anos para frente, começa a surgir o conceito de crédito, né? E quando surge o conceito de crédito, cara, aí a essência do capitalismo se apresenta para o mundo, porque as pessoas que não tinham oportunidade de ter acesso a capital para empreender e para gerar valor para a sociedade, começaram a gerar. E aí hoje a gente totalmente alavancado, mas foi o que permitiu milhões saírem da pobreza, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para o ANCAP, esse é um ponto que eu fico pensando se funcionaria, porque apesar de eu ser atleta, sangue nos olhos, cara, super disciplinado, querer fazer as coisas acontecerem, eu assumo muito a responsabilidade para mim, eu olho para as pessoas e olho para o discurso mimimi que tem bastante aí, de pessoas desprivilegiadas que não tiveram oportunidade e etc e tal, eu fico falando, e essas pessoas? E quem não pensa assim como eu, que é disciplinado, tem força de vontade, tem essa garra de ir lá e fazer acontecer? Existe uma parcela da população que não é assim. O que acontece com essas pessoas? E aí são as mesmas pessoas que acreditam que o Estado deveria dar alguma coisa para elas. O que você pensa a respeito desse tema, assim, e dessas pessoas que estão sempre questionando que talvez esse espaço no mundo capitalista não seja para elas, né? Eu acho que muitas dessas pessoas, elas são assim pelo contexto que a gente vive, né? Porque elas podem ser assim. Eu acho que se fosse um modelo diferente, teria menos desse tipo de comportamento. Mas assim, é uma coisa, realmente é um problema. Assim, se do dia para a noite a gente desliga o Estado, eu não tenho dúvida, né? Por mais que eu acredite que não deveria existir o Estado, essa forma mais moral de se viver, e inclusive boa para as pessoas no geral, eu acho que se fizer uma mudança brusca agora, vai ser um desastre. Mas também é uma coisa que é inviável acontecer, não Total. tem nenhum caminho para isso acontecer. Então acho que, por mais que eu goste do modelo final, eu acho que para chegar lá vai ter um modelo de transição, não sei qual que seria ele, porque de fato as pessoas estão já viciadas no modelo atual e essa mudança seria traumática de qualquer forma. Então eu acho que as pessoas só têm que parar de pensar um pouco assim, muito no curto prazo, né, no imediatismo, e pensar um pouco mais no longo prazo para ver que, olha, uma transição para esse modelo é melhor, porque esse auxílio que a gente deixaria de dar para essas pessoas num outro modelo, primeiro que o auxílio poderia existir de uma forma privada. Né? E seria menos necessário, porque ia ter mais riqueza no mundo, né, ia ter menos impostos, as coisas iam ser mais baratas, então tem vários outros efeitos ali de segunda ordem. O Estado tem uma ineficiência brutal, né? Eu acho que quase tudo que a gente acaba olhando no Estado é muito ineficiente, né? Eu no começo da minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho de tempo numa Secretaria de Educação, e eu fiquei assustado, cara, porque as pessoas não trabalhavam, as pessoas não produziam, elas frequentavam aquele ambiente ali como um ambiente social e não um ambiente de produção, né? E aí eu fico muito assustado, porque na hora que você vai ver os números, quanto custa um aluno na rede pública? Cara, é muitas vezes mais caro do que na rede privada. E aí você fala assim, mas por que então? Não seria melhor a gente ter mais 3 pessoas no ambiente privado e o Estado pagando por isso, ao invés de estar pagando por uma pessoa extremamente cara? Saúde é a mesma coisa. E o que mais me choca, e que eu acho que é um dos grandes contrastes para a gente que é do mundo privado, é você não ter a questão da consequência. Se você não é produtivo, se você é irrelevante para qualquer empresa privada, essa pessoa é demitida e vai para alguma outra empresa que ela vai ser produtiva. Porque também tem um encaixe entre o funcionário e a empresa. E às vezes esse encaixe não funciona. A pessoa é sempre certa, mas às vezes ela está no lugar errado. E quando você fica pensando nesses detalhes, você vai vendo, cara, o quanto que o Estado é inchado. Agora estamos conversando sobre dar 25% de aumento a todos os servidores federais do Banco Central. Cara, que maluquice, que empresa que chega na sua folha de pagamento do dia para a noite e fala assim, a partir de agora a gente gasta aqui 1 bilhão, vamos gastar 1 bilhão 250 milhões. Cara, isso não existe, né?
Por isso que eu gosto do modelo que eu comentei das cidades privadas, cidades-estado privadas, porque tem um modelo de competitividade, né? Então, se uma oferece um serviço melhor num custo inferior, as pessoas vão acabar se mudando das outras para ela vai acabar crescendo e gerando mais lucro para a empresa operadora. Então, acho que qualquer modelo para funcionar, ele tem que ter um mecanismo que alinhe os incentivos, né? E tem algum tipo de competitividade ali dentro. Senão é isso que acontece, assim, a tendência natural do Estado ir crescendo para atender a si próprio e não ao cidadão. Total. É uma loucura, cara. Eu fico... E aí, quando eu começo a refletir, ao mesmo tempo que eu tenho estudado gradativamente um pouquinho mais sobre isso, eu também tenho estudado um pouquinho sobre espiritualidade, religião, o cristianismo em si. E na Bíblia, tem muitas passagens que são meio loucas, assim. Ontem eu até estava conversando com a Renata, minha esposa, falando assim, tem uma passagem na Bíblia, eu não lembro exatamente como ela, mas o conceito é o seguinte, fala-se lá que é mais fácil passar uma carroça com não sei quantos bois, sei lá o que era, do que um homem rico entrar no Jardim do Éden, sabe? Ou seja, na Bíblia falando que uma pessoa rica era ruim, porque naquela época que o capitalismo não era entendido, as pessoas achavam que era um jogo de soma zero. Então, se você tem 10 moedinhas de ouro e a Bruna e eu não temos nenhuma, significa que você tirou a nossa moedinha. E hoje, no capitalismo, a gente entende que não é assim. Não é um jogo de soma zero. A gente vê que naquela época a gente tinha um PIB infinitamente menor que hoje, e hoje ele está brutalmente maior. A riqueza, ela se multiplica, né? Ela não se move, né? Uhum. É justamente isso, assim, antes do capitalismo, né, se consolidar ali com a Revolução Industrial, as pessoas achavam que a sociedade ia colapsar, porque não ia ter comida para todo mundo, lenha para aquecer todas as casas, e foi as inovações que o capitalismo incentivou, né, a tecnologia, né, que trouxe isso e a gente ter uma sociedade do tamanho que a gente tem hoje, com todos os confortos, toda a riqueza, com os problemas, mas que no geral produziu muito.